A grande ideia que nós temos para essa noite sobre o livro de Ruth é a seguinte: a bondade de Deus salva os humildes que confiam nele e se estende até mesmo sobre os amargurados contra ele. Quero ler junto com você. Vamos lá? A bondade de Deus salva os humildes que confiam nele e se estende até mesmo sobre os amargurados contra ele. E é muito sobre isso a história que nós vamos ouvir, sobre esses personagens que existiram na história humana, chamados Noemi, Ruth e Boaz. Esses são os três personagens principais do nosso livro Ruth, né? E é muito interessante a maneira como esse livro começa. O primeiro versículo do livro de Ruth, se você der uma olhadinha aí, você vai perceber que vai estar escrito assim: nos dias em que os juízes julgavam. Se você for atento, o livro anterior ao de Ruth é justamente o livro de Juízes. E se você lembra bem como é o livro de Juízes, neste livro, Deus ele queria ser o único governante de Israel, o único rei de Israel. Deus não queria que nenhum homem falho, imperfeito, governasse o povo dele. Mas o povo teimoso queria que um homem reinasse sobre eles. E não somente isso. O povo olhava para as outras nações, para os outros deuses e achava bom. Então o livro de Juízes é cheio de desobediência, é cheio de idolatria, cheio de rebeldia. E é muito triste porque se você contar quantas vezes Deus salva o povo dele e o povo dele desobedece, dá mais de 10. E é um ciclo sem fim, até o ponto de chegar no final do livro de Juízes e ter abuso sexual, estupro, morte, um irmão matando o outro. É uma desordem total, um caos religioso, civil, ninguém sabe mais o que faz, ninguém sabe o que é a lei, ninguém sabe o que é Deus. Olha aí o último versículo do livro de Juízes, o último versículo. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Não tinha, Deus queria ser o governante, eles não quiseram, então não tinha lei, não tinha governante, não tinha nada, todo mundo confuso, cada um fazia o que dava na telha, o que achava mais certo. E o primeiro versículo do livro de Ruth fala que a história de Ruth acontece justamente no período de Juízes, justamente nesse período de desordem, de idolatria, de caos, de rebeldia, de pecado, de confusão. E não é à toa que a consequência disso vai ser o restante da frase, do primeiro versículo. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. É claro que vai ter fome na terra de Israel. Está um caos, não tem rei, todo mundo faz o que acha certo, é claro que vai ter fome. Quando falta lei, quando falta ordem, falta tudo. E aí, a nossa querida personagem Noemi, com seu esposo Elimeleque, tem a brilhante ideia de, tendo fome, buscar provisão no país dos outros deuses. Eles deixam a terra do Deus verdadeiro e, consequentemente, a presença do Deus verdadeiro, porque lembre-se, a presença de Deus habitava no meio do povo de Deus. E Noemi e Elimeleque têm a brilhante ideia de buscar provisão, proteção, cuidado na terra dos Moabitas, outros deuses, outros povos. Coisa que Deus nunca quis que seu povo fizesse. Porque Noemi achava que a solução para a falta de comida seria se mudar.
Mas na verdade, a solução para a falta de comida era se arrepender. Porque se Deus quisesse, Ele mandava maná descer do céu. É ou não é? Sim ou não? Mas a gente sempre confia na força do nosso braço. E isso era o caso de Noemi. Esse era o caso de Noemi. Porque repare, o texto continua, eles se mudam, Noemi, seu marido Elimeleque, seu filho Malom, o outro filho Quilion, e eles vão para a terra de Moabe. Chegando lá, Noemi e Elimeleque têm a outra brilhante ideia de deixar com que seus 2 filhos se casassem com 2 mulheres moabitas. Sendo que em Deuteronômio, Deus tinha proibido isso. Deuteronômio 7, versículos 3 a 4. Deus tinha proibido isso. O povo dele não pode casar com outros povos que adoram outros deuses. Por isso que crente casa com crente. É interessante como algumas pessoas ainda tentam achar na Bíblia justificativa para querer namorar, querer noivar e querer casar com pessoas descrentes. Se você olha de Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia você vai ver Deus dizendo e mostrando de tantas e tantas formas que crente casa com crente. Ah, mas eu vou ganhar ele para Jesus. É namoro evangelístico? Não. Porque sabe o que vai acontecer? Você acha que se você namorar com essa pessoa, você noivar com essa menina, você vai trazer ela para Cristo. Mas sabe o que vai acontecer na verdade? Vai acontecer o que aconteceu em toda a Bíblia, o que aconteceu com Salomão, o que aconteceu lá no livro de Esdras, o que vai acontecer, o que acontece em toda a Bíblia, que é o quê? Em vez de você ganhar ele para Jesus, ele vai ganhar você para Satanás. E Noemi e Elimeleque, eles desobedecem a Deus. Por quê? Porque o povo fazia o que achava mais certo aos seus próprios olhos. Não tinha rei. Noemi e Elimeleque não era diferente. E aí a história continua. E Deus, como é Deus justo, como é Deus soberano, Deus ele vai punir as desobediências de Noemi. Deus vai tirar a vida do seu marido Elimeleque, porque é Deus quem dá e é Deus quem tira. Deus vai tirar a vida do marido dela. Deus vai tirar a vida dos 2 filhos dela e ela vai acabar sozinha em Moabe. Eu acho que custou caro buscar pão lá, não foi não? Custou um pouquinho caro. E aí, meus irmãos, Noemi se encontra nessa situação agora. Saiu, se mudou para alcançar uma melhoria terrena, mas esqueceu que mais importante do que uma melhora de vida terrena é o Deus que tudo rege, é o Deus que dá a vida, que dá o ar que respiramos. E o Deus que dá, Deus que tira. E essa mulher agora se encontra num país desconhecido, num lugar diferente, com deuses diferentes, uma viúva, e viúva naquela época chegava a passar fome, desamparada, e ela se encontra nesta situação. E talvez esse seja seu caso essa noite. E se não é essa noite, pode acontecer um dia. Porque tem momentos na nossa vida que a gente desobedece a Deus e Deus vai lá e nos pune. Deus vai lá e tira. Deus vai lá e nos trata para nos mostrar que o nosso coração não está no lugar certo. Essa mulher agora está sozinha, longe de tudo e longe de todos. Mas de repente o versículo 6 nos conta que ela ouve falar que Deus voltou a dar pão, a dar comida a Israel. Ela ouve falar que Deus se lembrou do povo.
Então ela vai e volta para Israel. É muito interessante que Noemi ela não volta para Israel porque ela entendeu que ela errou, ela entendeu que ela desobedeceu. Mas ela volta para Israel de novo por causa do pão. Às vezes, meus irmãos, nós temos atitudes e nós voltamos atrás em algumas coisas, não porque estamos arrependidos. Nós fazemos a coisa certa, que é voltar para Israel, não porque a gente está arrependido, mas porque é conveniente. Porque é conveniente. Porque a pessoa verdadeiramente arrependida, se Noemi tivesse verdadeiramente arrependida, ela voltaria sem pão, com pão. Ela voltaria por causa de Deus. Será que o nosso arrependimento tem sido pensando em Deus ou tem sido pensando na conveniência das pessoas? E nesse momento de retorno dela para Israel, agora ela volta com as suas duas noras. E no meio do caminho, ela tenta convencer as suas duas noras, versículo 8, para que não voltem com ela. Ela fala: voltem para Moabe, não venham comigo, arranjem um novo marido. Eu sou uma viúva, viúva não tem comida, viúva não tem sustento, viúva é desamparada. Eu não tenho nada para dar para vocês. Vocês são jovens, vão arranjar maridos para vocês. E aí uma nora, que é a esposa, a viúva de Quilion, ela é convencida por isso e ela volta para Moabe. Mas tem outra nora que se chama Ruth. E essa nora que se chama Ruth vai ser uma mulher que vai nos ensinar que quando a gente confia em Deus, Deus nos honra. Porque Ruth, ela era moabita. Ruth, ela não conhecia Deus, o Deus verdadeiro. Ruth, ela morava num país desconhecido. Ruth era uma jovem viúva também. Viúvas são desamparadas e pobres. Mas Ruth, ela fala essas belíssimas palavras para Noemi nesse momento. Não insista, versículo 16, capítulo 1, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e assim serei sepultada. Que o Senhor me castigue, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. É muito interessante que nesse momento que Ruth está falando essas belas palavras, Noemi tinha acabado de dizer assim, eu não tenho como dar outro marido para vocês, eu estou muito velha, mesmo que se eu tivesse filho hoje, eu não tinha como vocês esperarem ele crescer para casar com eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Ruth e minha outra nora, a minha amargura é maior do que a de vocês que perderam seus maridos, porque o meu marido vai ser esquecido para sempre, porque os filhos dele morreram. Versículo 13, Noemi fala: o Senhor descarregou a sua mão contra mim. O Senhor descarregou. É como se a mão de Deus, a sensação de Noemi, é como se Deus estivesse com a mão cheia de ira, um punhado de ira nas suas mãos, de ódio. E ela fala assim: Deus não jogou em mim só um dedo, só uma mão, Deus descarregou a mão inteira da sua ira sobre mim. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Noemi volta para Israel, para Belém de Judá, junto com Ruth.
E quando ela chega lá, que o povo vê que Noemi, que saiu de lá com o marido, saiu de lá com 2 filhos, saiu de lá toda pomposa, agora eles olham para o portão da cidade e está vindo só aquela mulher sozinha, cabisbaixa, junto com outra jovem do lado. O que aconteceu? Será que Elimeleque está vindo lá atrás? Será que... Cadê Malom? Cadê Quilion? Cadê aquela família cheia de posses, cheia de coisas? E então Noemi conta o seguinte, versículo 20: não me chamem de Noemi, mas de Mara, que significa amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E o povo, nossa, que desastre aconteceu na vida de Noemi. Eu acho que nesse momento o povo não tinha nem palavras. Vocês repararam, meus irmãos, que apesar do que aconteceu com Noemi seja algo profundamente terrível, a punição de Deus realmente foi severa. A gente não está aqui para dizer o contrário. Eu não sei o que é perder um cônjuge e 2 filhos. A gente não sabe o sentimento dessa mulher. De fato, a punição foi severa. Mas você percebe que em nenhum momento Noemi reconheceu os erros dela? Em nenhum momento Noemi reconheceu que ela não deveria ter saído de Israel. Ninguém mandou ela fazer isso. Em nenhum momento ela reconheceu que ela casou os filhos dela com moabitas, aonde a lei de Deus proibia. Em nenhum momento ela reconhece que ela voltou por causa de pão. Mas ela consegue ver claramente como a água tudo que Deus faz contra ela. E é daí que nascem pessoas amargas. Porque a gente pode não só ser amargo contra outras pessoas, mas contra Deus também. E eu não sei se você está passando, já passou, ou se ainda vai passar por essa situação. Mas há momentos na nossa vida que a gente pode ficar amargo contra Deus. Quando é que nós ficamos amargos contra Deus? Quando a gente não reconhece os nossos erros e a gente acha que Deus não é justo o que Ele está fazendo comigo. Quando é que a gente fica amargo contra Deus? Quando a gente se esquece da bondade dEle, quando a gente se esquece da soberania dEle. Quer ver como Noemi se esqueceu da bondade de Deus? Em qual momento Noemi agradece por ter uma nora como Ruth, que ficou fiel a ela, junto dela? Ruth deixou pai, Ruth deixou mãe, Ruth deixou família, Ruth deixou a terra dela, Ruth deixou os deuses dela, Ruth deixou tudo para cuidar de Noemi. Qual é o momento que Noemi está agradecendo pela vida de Ruth? Porque nos momentos que Deus traz sofrimento para a gente, como pessoas naturalmente orgulhosas, nós temos todos os motivos para dizer: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Por que o Senhor me tratou assim? Por que o Senhor faz desse jeito? Mas a gente não consegue ter a humildade de dizer: Senhor, obrigado. Porque realmente eu tenho muito sofrimento, mas o Senhor me dá coisas boas ainda assim.
E é muito interessante que a gente vai ver isso no final da pregação, que isso que aconteceu com Noemi vai ter outro desfecho. Porque muitas vezes na nossa vida Deus fecha uma janela para abrir uma porta. E então, assim se inicia o livro de Ruth. Tranquilo, né? Tranquilinho começa o livro de Ruth, né? Pois é. Essa é a primeira ideia principal do livro de Ruth. Deus disciplina seu povo e este pode reagir com a amargura. Eu quero que você preste muita atenção nessa pergunta que eu vou fazer. Quando Deus disciplina você, você reage com amargura? Ou você reage com humildade? Vou repetir. Quando Deus traz sofrimento para a sua vida, quando Deus tira coisas que você gosta muito da sua vida, quando Deus coloca um ponto final em muitas coisas da sua vida, quando Deus traz sofrimento para a sua vida, você reage a Ele com amargura ou você reage a Ele com humildade e diz para Ele: Senhor, eu confio que isso é bom. Mesmo que não pareça agora, eu não entenda, mas eu confio que isso é bom, eu confio que isso é soberano. Agora nós vamos ver a continuação dessa história. Uma história que começa com muitos desafios, muita amargura. Vamos ver os novos capítulos. Essa nora chamada Ruth, ela vem para Israel e continua fiel à sua sogra. E ela sai para arranjar comida, né? Porque agora ela é uma viúva, cuidando de outra viúva. Não tem situação pior, né? Uma viúva cuidando de outra viúva. E ela sai para arranjar comida. E ela, nessa de entrar nos lugares para conseguir catar a comida do chão, porque perceba, havia uma lei de Deus que pessoas pobres poderiam catar comida do chão que caísse quando os trabalhadores fizessem colheitas. Tinha que deixar a comida no chão para os pobres pegarem. Então Ruth, eu quero que você se coloque no lugar de Ruth. Uma jovem viúva que deixou sua terra, sua família, seus pais, sua mãe, perdeu o marido, agora está catando comida no chão em Israel, um lugar que ela não conhece, de um Deus que ela não conhece. E ela está lá, catando comida do chão, para levar não só para ela, mas para a sogra. Olha a humilhação. Mas não é uma humilhação que impuseram para ela, não. É uma humilhação que ela quis. Porque é diferente. É diferente uma humilhação que alguém nos obriga a passar e a humilhação de Ruth, que teve fé e disse: o seu Deus vai ser o meu Deus. E agora Ruth se encontra catando comida no chão. E de repente ela entra no campo de um homem chamado Boaz. E esse homem chamado Boaz, ele trata muito bem Ruth. Ele trata muito bem. Ela vai pegando essas espigas, né? Essa comida do chão. E Boaz fala: olha, não vá para outro campo, fique aqui. Pode ficar à vontade, Ruth. Pode pegar o que você quiser. Porque nós temos ouvido o que você tem feito pela sua sogra. Versículo 11 do capítulo 2. Nós temos ouvido o que você tem feito pela sua sogra. Você é uma mulher virtuosa. Você tem cuidado dela. Você escolheu o Deus de Israel. Você tem se humilhado. Você é humilde. Porque Deus exalta os humildes. Então fique aqui, não vá para outro lugar. E depois ele fala com os servos dele: deixa ela pegar. Se ela quiser pegar da plantação, da mão de vocês, deixe. Cuide bem dela. Parece até que era Deus usando Boaz. E era Deus. Mas parece que era o próprio Deus falando. E assim Ruth
passou aquele tempo, aquelas épocas, catando ali comida do campo de Boaz, dia após dia. Não era fácil, meus irmãos, não era fácil. Ruth tinha que catar a comida do chão, botar, ensacar, guardar direitinho, botar no ombro, carregar, andar, levar, chegar lá, distribuir com a sogra, muitas vezes preparar para a sogra, porque a sogra é idosa e vai. Mas ela cria no Deus Israel, porque ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Quando ela chega em casa, Noemi e Ruth descobrem uma coisa. Noemi pergunta: você estava onde, Ruth? Ruth fala: eu estava ali no campo de um homem chamado Boaz, me tratou assim, assim e assado. E Noemi fala: quem? Boaz. Quem? Boaz. Ele é nosso parente chegado. Ele é um parente da nossa família. Ele é uma pessoa dos nossos. Fique com ele. Pode ficar lá, ele vai tratar bem você. Capítulo 3, a história continua. Quando chegamos no capítulo 3, Noemi, dessa vez, ela teve uma brilhante ideia de verdade, não é ironia. Ela teve uma brilhante ideia. Capítulo 3, versículo 1, Noemi chega para Ruth e fala: minha filha, vem cá, deixa eu ter uma conversinha contigo. Não é verdade que eu deveria procurar teu bem? Não é verdade que eu deveria procurar fazer você feliz? Finalmente Noemi pensou em Ruth, né? Finalmente, né? Não é verdade? E não é verdade que esse Boaz é um parente chegado nosso? Minha filha, ouve o que sua sogra vai falar, porque eu já estou numa idade de te aconselhar bastante. Siga o que eu vou te dizer. Você vai tomar banho, se lavar. Você vai passar perfume. E você vai vestir, Ruth, a sua melhor roupa. Sua melhor roupa. Sabe aquele vestido lindo? É esse aí. E você vai fazer o quê? Você vai até o campo de Boaz. E não vai deixar que ninguém te veja, nem ele. E quando ele terminar de comer e beber e se deitar para dormir, você vai se deitar no lugar que ele se deitou. Você vai descobrir os pés dele e você vai se deitar nos pés dele. Como assim, minha sogra? O que a senhora está... Calma, confia, só faça. Só faça. E ela diz: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. E aí ela faz isso. Boaz, ele vai trabalhar no seu campo, ele come, ele bebe, o coração dele fica alegre, né? Então ele vai dormir. E lá pelas tantas da noite, Boaz sente um negócio estranho no pé dele, um negócio tocando nele. Daqui a pouco ele levanta da cama, quando ele olha, uma mulher toda perfumada, tomada banho e vestida nos pés dele. Ele: quem é você? Ela: eu sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Sabe o que quer dizer isso? A ideia que Noemi deu para Ruth, que Ruth está falando agora: estenda a sua capa sobre mim, porque o Senhor é resgatador, é como se Ruth estivesse falando assim, ó: o Senhor é um parente muito chegado da nossa família. E Deus, na lei, ele dizia que quando uma mulher ela perde o seu marido, o irmão do marido ou um parente chegado pode casar com essa mulher e o primeiro filho dele vai ser do marido que faleceu. Vai levar o nome do marido que faleceu. Então Ruth está dizendo: Boaz, eu quero que você case comigo, porque o meu marido morreu. O marido de Noemi morreu. O marido de Noemi está sem descendência e o meu marido também está sem descendência. Eu quero casar contigo porque o Senhor é homem bom. E eu quero casar contigo porque o Senhor é um parente chegado da nossa família.
Só o Senhor pode nos resgatar. Só o Senhor, Boaz, pode nos resgatar. O Senhor é o homem certo, é aquele que tem o que eu preciso para resgatar a mim. Estenda a sua capa sobre mim, aceite casar comigo. É isso que ela está dizendo. E aí Boaz responde, versículo 10, capítulo 3, Boaz diz: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, porque não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo não. Tudo que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou um resgatador, mas tem um parente, outro resgatador, que é mais chegado da sua família do que eu, que é mais perto, tem um grau mais perto do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Eu acho que o sono de Ruth foi muito melhor nesse momento. Ela dorme e no meio da noite ela acorda, porque Boaz diz: ei, vai embora, ninguém pode te ver aqui não, uma mulher sozinha com um homem. E ela vai. Quando ela chega para Noemi, eu já fico imaginando a cara da sogra na porta assim, ó. Me conta as novidades. Como se passaram as coisas, minha filha? Versículo 17. E aí Ruth vai contando, foi assim e foi assim que ele me disse. E Noemi fala: minha filha, fique em paz. Fique em paz. Esse homem não vai descansar enquanto não fizer alguma coisa que ele falou para você. Que coisa fantástica, né, meus irmãos? Olha como a mão de Deus está conduzindo toda essa história. E aqui, meus irmãos, esta é a segunda verdade do nosso sermão. Sabe qual é a segunda verdade? Quem busca a Deus com humildade será tratado com bondade, não importando quem seja. Vamos repetir juntos? Quem busca a Deus com humildade será tratado com bondade, não importando quem seja. Ruth se humilhou. Meus irmãos, ela se humilhou do início ao fim. Ela poderia, meus irmãos, em todos os momentos dizer assim: para que eu vou para Israel? Eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho casa, eu tenho tudo aqui em Moabe. Ela poderia dizer assim: eu vou voltar para casa com uma outra nora, eu não vou ficar contigo não, Noemi. Ela poderia dizer assim: eu nunca catei comida, eu nunca fiquei com fome na minha vida, eu nunca precisei fazer nada, meu marido conseguia tudo para mim, eu vou catar comida do chão agora? Eu não. Ela poderia dizer assim para Noemi: minha sogra, a senhora, assim, deixa eu te contar uma coisa. A senhora já viu o que eu fiz pela senhora, tudo isso, né, tudo mais. Eu já fiz muita coisa pela senhora. Eu ouço a senhora, eu obedeço a senhora. A senhora agora está pedindo para eu casar com um homem velho? Eu, jovem? É isso que a senhora está me pedindo? Mas em nenhum momento Ruth se orgulha. Ela se humilha do início ao fim. Do início ao fim. Meus irmãos, sabe o que vai acontecer agora no capítulo 4? E eu já quero ir para a próxima verdade do nosso sermão. Deus paga o preço para salvar aqueles que confiam nele. Repita comigo. Deus paga o preço para salvar aqueles que confiam nele. Vamos ver o que vai acontecer, já indo para o desfecho dessa história. Noemi tinha dito que esse homem não ia descansar enquanto não
ajudasse, né? Vamos ver se é um homem de palavra, Boaz? Aconteceu que amanheceu e Boaz cumpriu a promessa dele. Ele foi até o portão da cidade, justamente para tratar desse assunto de resgatar Noemi e Ruth. Porque os negócios naquela época não eram feitos diante do juiz, como a gente faz hoje, de um tribunal, de um banco. Naquela época, quando você queria fazer um negócio ou tratar um assunto, você ia para o portão da cidade. E aí você chamava os homens mais velhos da cidade, os anciãos, e você ali na frente de todo mundo, com as testemunhas, você fazia o negócio. E foi isso que Boaz fez. Ele chamou todo mundo e chamou também aquele homem que ele tinha dito para Ruth, o parente mais chegado. Porque se alguém tinha o direito de casar com Ruth em primeiro lugar, não era Boaz, era o parente mais chegado. Boaz é um homem de hombridade, de honra. Ele não passa por cima dos outros. Percebe isso? Então agora ele vai tratar disso. Ele junta os anciãos, junta o resgatador mais próximo e ele começa a relatar o caso. Versículo 3 do capítulo 4, ele diz: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. E eu quero dizer a você, eu resolvi informá-lo disso e dizer a você, para o parente mais chegado, né? Compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isto. Se não, diga, para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Versículo 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Até aí. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui. Quando Deus estabeleceu as leis do seu povo, Deus estabeleceu da seguinte maneira: quando uma viúva perdesse seu marido e tudo mais, ela ficava desamparada, né? Tinha a tendência de ficar pobre. Então, um resgatador vinha para comprar as propriedades dela e dar dinheiro a ela para ela poder comer, para ela poder viver e tudo mais. E, além disso, esse resgatador, ele eventualmente teria que casar com a mulher também para poder sustentar ela, entendeu? Porque o homem casar com a mulher naquela época era uma garantia que aquela mulher fica viva. Porque a mulher não tinha muitos direitos, mas o homem sim. Entende? Então, Boaz, ele está dizendo para esse resgatador mais próximo: olha, você tem que resgatar as terras de Noemi, as propriedades dela. Você é mais próximo que eu. Compre as terras dela, dê dinheiro a ela para ela sobreviver. Entendeu? Aí o resgatador fala, o mais próximo, né? Eu vou fazer isso. Mas aí Boaz diz: ei, só mais uma coisinha. Você vai ter que casar também com Ruth se você quiser comprar as terras de Noemi. Por quê? Porque Ruth vai vir no pacote. Faz parte. Você precisa continuar a descendência de Malom, o esposo dela que faleceu. E também vai continuar a descendência de Noemi. Aí quando ele fala isso, o parente mais chegado fala: as terras eu quero, a mulher não. A mulher não. Porque assim, Ruth era moabita, Ruth não era israelita. Ruth era moabita. E ele sabia que casar com moabita não era uma coisa tão bem vista assim em Israel. Então, naquele momento, né, o parente mais chegado, ele pensou na terra, na propriedade, na riqueza, no acúmulo de bens. Mas no momento que ele começou a pensar em casar com a mulher estrangeira, que vai ser mal vista porque é moabita,
no momento que ele pensou em casar com a mulher, que ele vai ter que sustentar, vai ser mais despesa para ele e tudo mais. E mais importante do que isso, o resgatador, quando casava com a mulher, o primeiro filho dele era do falecido. Então, assim, o resgatador teria que comprar as terras, e quando comprasse as terras, a parte das terras não seria dele, seria do falecido. Prejuízo. Aí, nesse momento, esse homem diz: espera aí, esse negócio aí vai me prejudicar, rapaz. Estava começando bom, agora ficou ruim. E aí o versículo 7, aí ele fala: Boaz, você quer esse negócio ruim para você? Você quer fazer isso? Eu te dou o meu direito. Eu sou o mais chegado, mas você pode comprar as coisas de Noemi, de Ruth. Você pode casar também com Ruth. Faça isso. E aí naquele momento, versículo 7, ele pega a sandália desse homem, porque naquela época, quando você confirmava um negócio, você pegava a sandália. E aí, Boaz, ele fala o seguinte, versículo 9 do capítulo 4. Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, minha mulher, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Versículo 11. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher, que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Você lembra da verdade, a terceira verdade do nosso sermão? Deus paga o preço para salvar aqueles que confiam nele. Meus queridos irmãos, perceba que aquele homem que tinha um direito, que podia ter salvado Noemi, podia ter salvado Ruth, naquele momento que ele soube que casando com Ruth só ia ter prejuízo, só ia ter problema, só ia ter dificuldade, e ele dá um passo para trás, porque pensou em si mesmo. Mas Boaz não está olhando o que ele vai perder, Boaz não está olhando o custo que vai ser, Boaz só está olhando para a salvação de Noemi e a salvação de Ruth. Eu não consigo pensar em outra pessoa nesse momento senão Jesus Cristo. É muito interessante, meus irmãos, como quando Jesus veio à terra, os fariseus só pensavam neles. Eles tinham o elogio do povo, as qualidades do povo, eles tinham destaque, eles tinham privilégios, mas no momento de se sacrificar pelo povo, davam um passo para trás, porque só pensavam nos seus interesses. Mas Cristo Jesus, ele realmente se importava com a humanidade, com o seu povo. Jesus, ele não estava olhando o custo que iria ser salvar seu povo. Ele não ficou calculando: se eu comprar essa terra aqui, eu vou ganhar isso, mas se eu casar com ela, eu vou ter prejuízo, então acho que não vai ser. Não. Jesus falou assim, é para salvar? Eu vou agora. Vou dar minha vida. Jesus não calculou o custo. Enquanto o resgatador mais próximo está pensando apenas nele, a sua vida, Boaz está pensando em dar a sua vida por outros.
E Jesus também, quando ele morre naquela cruz do Calvário, quando ele dá a sua vida na cruz do Calvário, quando ele recebe aqueles pregos nas mãos, quando ele recebe a coroa de espinhos, quando ele é zombado, quando ele é cuspido, quando ele é rejeitado, ele não está medindo esforços, ele só quer uma coisa, ele quer salvar. E salvar pessoas, salvar seu povo. E é fantástico quando Jesus fala assim: eu tenho muito povo aqui em Israel, mas tem ovelhas que não são desse aprisco. Eu tenho ovelhas que estão fora desse aprisco, que ainda vão vir. E sabe de quem Jesus estava falando? Eu e você. Aqueles pregos, aquela cruz, aqueles espinhos, aquele sangue, aquela rejeição, ele estava pensando na gente. Hoje, agora, aqui, Jesus nos ama. Jesus estava pensando em nós. Jesus não mediu esforços. E sabe o que é fantástico? É que a gente é problemático. É que a gente ainda rejeita Cristo, a gente se orgulha, a gente dá trabalho. Meus irmãos, Jesus só teve prejuízo com a gente. Jesus sempre só teve prejuízo. Mas em meio à nossa loucura e confusão e pecado, porque cada um faz o que acha certo aos seus olhos, Jesus vê o nosso nome escrito no livro da vida, ele fala: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena dar a vida por eles. Vale a pena salvar. Vale a pena eles chegarem hoje e dizerem assim: Senhor, eu te adoro, a minha vida é tua, eu consagro a minha vida, eu consagro minha casa, eu consagro minha vida, consagro minha adoração. Vale a pena Jesus chegar na noite como essa e ver tantas pessoas se entregando ao pecado. Ele olha para a gente e vê a gente negando a nós mesmos e buscando a Ele pela graça dEle. Jesus se casa com a gente, com a sua noiva, sem medir esforços. E quando Ele vê a sua noiva que é pecadora, a sua noiva que é falha, a sua noiva que é fraca, mas é a noiva. Ele olha para a noiva e ele diz para a gente: a minha noiva é linda. Eu amo a minha noiva. Jesus nos ama, meus irmãos. Jesus nos ama. E Ele não mede esforços para nos ter com Ele. Ele está disposto a ir aonde for atrás da gente para nos trazer de volta. Jesus, Ele está disposto a ter a paciência que for para a gente voltar para Ele. Jesus está disposto a ter a tolerância que for para a gente se arrepender e entregar a nossa vida a Ele. Sabe, quando Jesus estava no céu, não era que o Pai estava dizendo assim: ó, ei, você tem que ir lá, porque você tem que fazer isso, e você tem que fazer isso. Não! Ninguém obrigou Boaz a fazer isso por Ruth e Noemi. E Jesus, quando estava com o Pai, Ele falou assim: ó, Pai, eu espontaneamente dou a minha vida por eles. Pai, sabe, quando Noemi falou assim, ó, quando Noemi disse assim: Ruth, Boaz não vai descansar enquanto não fizer nada, enquanto não fizer alguma coisa por você. Meus irmãos, é como se Jesus estivesse no céu dizendo assim: eu não consigo ficar aqui no céu enquanto eu vejo eles perdidos. Eu não consigo ficar aqui no céu enquanto vejo eles se acabando no bar. Eu não consigo ficar no céu enquanto vejo eles se afundando na depressão. Eu não consigo ficar aqui no céu enquanto eu vejo eles se acabando no pecado. Eu vou lá e eu não quero saber se eu vou ser cuspido, se eu vou ser maltratado. Eu amo eles. Eu amo eles. Se você tinha dúvida se Jesus te amava, hoje cai por terra. E Ele vai nos sustentar até o final. Ele vai nos guardar até o final. E nada vai nos separar das mãos dEle. Nenhuma festa vai nos separar das mãos dEle. Nenhuma tentação.
nenhum prazer. Este mundo não vai nos separar dele. Os inimigos não vão nos separar, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Cristo. Porque Ele está disposto a dar a vida dele por nós. E nós? Como é que a gente vai responder esse amor dele por nós? Como? Sabe como é que a gente vai responder esse amor dele por nós? Assim como o povo disse para Boaz: Boaz, que o Senhor faça essa mulher que está entrando na sua família, como fez Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. E começou a louvar Boaz pela atitude que ele teve. Apocalipse 5 vai dizer que nós vamos estar na frente do Cordeiro. E nós vamos dizer: a ti seja a honra, Cordeiro, a ti seja a glória, Cordeiro, a ti seja o louvor, Cordeiro, pelos séculos dos séculos, porque tu és digno de abrir o livro, tu és digno de abrir os selos, tu és digno de desatar as dificuldades do destino da humanidade, tu és digno de cumprir o plano eterno de Deus de salvação, tu és digno de confirmar aqueles nomes que estavam para ser escritos no livro da vida, tu és digno, tu és o único, tu és o majestoso, tu és o soberano, tu és aquele que serás adorado para todo sempre. E está vendo toda essa multidão aqui? Está vendo Cova da Onça, a IBCO, está vendo a PIBAB, está vendo a Nova Aliança, está vendo as igrejas espalhadas pela terra, está vendo esses milhões de pessoas aqui no céu? Estamos aqui para dizer: nós te adoramos e te exaltamos, porque tu desceste do céu, nos salvaste, voltaste para nos buscar, e nós estamos aqui agora na tua presença, contemplando a tua face. Eu estou te vendo e te adorarei por toda a eternidade. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, essa história, ela termina nos mostrando a soberania de Deus. E eu concluo com esse último ponto. É a quarta verdade do nosso sermão. A bondade de Deus alcança os amargurados por meio daqueles que confiaram nele. Repita comigo. A bondade de Deus alcança os amargurados por meio daqueles que confiaram nele. Sabe o que aconteceu no final? Boaz se casa com Ruth. Deus dá um filho a Ruth. E sabe a quem o povo vai dar os parabéns? Com o filho de Ruth? Vai dar a Noemi. Vai dar a Noemi. Noemi que reclamou de Deus. Noemi que murmurou contra Deus. Noemi que estava de cara fechada, emburrada com Deus. Sabe por que o povo está indo dar os parabéns a Noemi? Porque esse filho, esse neto que ela vai ganhar de Ruth, vai dar continuidade à descendência dela. E não só isso, Boaz comprou todas as terras dela. Ela agora vai viver feliz e amparada e segura. E o povo vai dizer: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. A mesma nora que ela nunca aparece agradecendo no livro por ter. Essa nora que ela esqueceu que Deus foi bondoso com ela que estava amarga, essa mesma nora foi quem deu o neto que mudou a vida dela. Nasceu um filho para Noemi, é o que todos dizem. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é tão bom, mas tão bom, que até quando a gente peca, que até quando a gente fica amargurado contra Ele, quando a gente fica orgulhoso contra Ele, Ele continua sendo bom com a gente. Não tem limite para a graça de Deus, não tem limite para a bondade de Deus. Sabe, tem época que a gente está orgulhoso, a gente não está vendo, a gente faz tanta coisa errada e Deus não deixa a gente perder nossa família.
Deus não deixa de perder nosso casamento. Deus não deixa de perder nosso filho. Deus não deixa de perder nosso emprego. Deus não deixa de perder a nossa saúde. Porque até com quem desobedece Ele, Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Para fechar e a gente orar, vamos ver só o que aconteceu no decorrer dessa história? Nos próximos milhares de anos? O versículo 18 do último capítulo de Ruth diz... versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Orão, Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, e assim vai, e assim vai, e assim vai. E quem nasce em Belém? Jesus. Sabe por que Jesus nasceu, meus irmãos? Sabe por que Jesus nasceu em Belém? Porque a bondade dele dura para sempre e se estende a toda a terra, a toda a humanidade, e para sempre assim será. Amém? Vamos orar. Ó Senhor, queremos dizer que o Senhor é bom. Obrigado porque a gente não merece a tua bondade. Obrigado, Senhor, por a gente saber que o nosso Pai é tão bom. Nos ajude a viver nessa tua bondade. Nos ajude a ter fé. Independente do que acontecer na nossa vida, nas circunstâncias, a dificuldade, o sofrimento, o cansaço, o desgaste, e as lutas, as provações, as perseguições, os lutos, o que o Senhor tira da nossa vida, nos ajude, Senhor, a nunca duvidar que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Que possamos viver na sua bondade e na sua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Ajude a mim,
Deus, nós somos gratos ao Senhor, que diante das histórias e dos relatos, a tua mão soberana e santa, ela estava regendo toda a história. E é interessante que a história de Ruth, ela não é uma história qualquer, não está longe e nem distante da intervenção do Senhor. Pelo contrário, o Senhor permitiu que todas as coisas acontecessem dentro do seu propósito, exatamente para culminar em uma única pessoa que viria, que era Jesus Cristo, sendo Ele o resgatador, fiel e verdadeiro das nossas vidas. E muito obrigado, Deus, porque nós precisamos muito aprender, tanto como marido, como homem, a respeito aí com a vida de Boaz. Como é verdade também que as mulheres precisam aprender muito mais ainda a respeito aí da vida de Ruth. São dois personagens importantes da Bíblia e que nós precisamos, como pessoas, aprender muito a respeito da história e do relato da vida dessas duas pessoas, como homens e aí de mulheres. Mas isso não é só para nós, mas isso é um exemplo também para os meninos, jovens solteiros, as meninas, jovens solteiros. Então esse livro é um livro rico, e nós pedimos a sua graça de podermos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos instruídos, ensinados por meio da tua palavra, por meio desse livro, em cada estudo, cada sermão que ouvirmos, que o Senhor nos ensine, que o Senhor continue falando aos nossos corações, e que possamos buscar Deus dentro desses estudos, dessas pregações, ouvir a tua voz, ouvir o Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, entender a tua santa vontade, que é perfeita em nossas vidas. Assim nós te louvamos por essa noite, que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma noite abençoada, que o Senhor nos conduza a nossas vidas no decorrer dessa semana. Que o Senhor nos livre de nós mesmos, que o Senhor guarde nossas mentes, nossos corações, e que possamos viver para a glória do Senhor. Assim nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A salvação, a sua bênção, a sua